Oi, eu sou a Kalune, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Se você viu meus últimos vídeos, eu falei um pouco sobre as minhas leituras. Na verdade, eu tava com tanta pressa pra postar esses vídeos que eu acabei falando bem pouco sobre mim. Então eu decidi que nesse vídeo eu ia me apresentar um pouco melhor. Mas como eu tenho uma certa dificuldade em falar sobre mim mesma, eu decidi trazer esse vídeo em forma de fatos sobre mim. A princípio eu pensei em 5, mas eu achei que 5 seria muito pouco. Daí eu pensei em 50 e achei que 50 fosse demais. Então vão ser fatos sobre mim sem uma quantidade definida de fatos. Se você caiu de paraquedas nesse canal e esse é o seu primeiro vídeo, bem, eu falo um pouco sobre livros, música, RPG, cultura pop e outros assuntos que, sei lá, me derem na telha. Mas a minha grande paixão é com certeza contar histórias. Então eu convido você a se inscrever nesse canal, curtir, comentar. E se tiver a opção de hypar também, que me ajuda a ser entregue para outras pessoas que possam gostar também dos conteúdos que eu produzo. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre mim. O primeiro fato sobre mim que me dá muito orgulho é que eu nasci em Goiânia. Eu sei que pode não parecer, porque a maioria dos goianos tem um sotaque muito presente, muito forte, mas a explicação de eu não ter o sotaque carregado de Goiânia liga diretamente ao segundo fato, que é: eu moro no interior do Mato Grosso, já tem 6 anos. Mas muito provavelmente daqui a alguns anos eu vou retornar para Goiânia e talvez o meu sotaque volte junto comigo. É difícil de prever essas coisas. Mas não se preocupem, porque assim como aqui no Mato Grosso eu tenho muitas histórias para contar para vocês, quando eu retornar para minha terra natal, querida e amada, eu vou ter muito mais histórias para contar. O próximo fato sobre mim é que o meu aniversário é dia 20 de dezembro, o que me proporcionou coisas muito boas, como por exemplo, fazer aniversário nas férias. Mas também coisas muito ruins, como fazer aniversário nas férias. Então assim, quase ninguém tá na festinha, né? Outro revés que isso me traz é nunca ganhar presente de Natal. Por conta da proximidade entre as duas datas, né, que é de apenas 5 dias, a maioria das pessoas embutem as duas datas em uma só e só me dão um presente. Exceto quando esse presente é um abraço, que aí eu não ganho apenas um abraço, eu ganho 3, que é pelo meu aniversário, pelo Natal e pelo Ano Novo. Abraço nunca falta. Às vezes eu só queria 2 presentes mesmo. Outro fato sobre mim é que eu aprendi a ler muito cedo. Eu aprendi a ler aos 5 anos de idade. O que traz ao meu próximo fato, que o meu primeiro livro lido foi O Patinho Feio. Esse livro ficou muito marcado porque foi exatamente quando a minha mãe foi me matricular na escolinha. A diretora queria me matricular na pré-alfabetização, ou primeiro ano, mas a minha mãe não queria, porque eu já sabia ler. Ela achava que isso iria atrasar o meu aprendizado, então ela queria me matricular direto na primeira série ou segundo ano. A diretora não quis acreditar na minha mãe. Como assim uma criança de 5 anos sabe ler? Então ela pediu para eu ler uma frase bem genérica, que era: a menina é bonita. E eu li ela perfeitamente bem. Ela ainda tava sem acreditar, ela ficou tipo: não, essa menina decorou essa frase, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um livro e vamos colocar pra ela ler. E o livro que ela escolheu foi O Patinho Feio. E pro desespero da diretora e total orgulho da minha mãe, eu li o livro inteiro. Por isso que, contrariada, ela acabou tendo que me colocar na primeira série ou segundo ano,
me fazendo estar adiantada durante todos os anos da minha vida, já que eu nunca reprovei. Por conta disso, e por conta do fato de eu fazer aniversário dia 20 de dezembro, eu me formei no ensino médio aos 16 anos de idade, o que me causou uma crise que se transformou em depressão. Mas não vamos pesar o clima por aqui, sem pesar o clima por hoje. Apesar de que talvez isso seja um fato sobre mim, eu tenho a incrível habilidade de pesar o clima e continuar pesando ele incessantemente. Outro fato sobre mim que desencadeia outros fatos é que, apesar de não parecer, eu tenho muita dificuldade em me comunicar. Eu sei que pode não parecer por conta dos cortes que eu faço no vídeo, mas eu tenho muita dificuldade em concluir os meus pensamentos e de formar argumentos concretos, o que acarreta em alguns problemas, como algumas pessoas acharem que eu sou metida ou antipática por eu falar pouco, principalmente se eu tô num ambiente onde eu não conheço muito bem aquelas pessoas. Mas se o tempo for passando e as pessoas forem conversando comigo, eu vou me abrindo e me soltando um pouco mais, até que fica mais fácil manter o diálogo. Então, se você me encontrar na rua, não se preocupa, eu não vou agir como uma total esquisitona, só você falar comigo. Faça perguntas, eu sei responder. Eu só não sei puxar assunto. Outro problema que essa dificuldade em comunicação acarreta é basicamente somado ao fato de eu ser muito empática. Quando uma pessoa tá desabafando comigo, eu tendo a me identificar com o que aquela pessoa tá sentindo. Então eu sempre tento buscar alguma situação parecida com o que eu já tenha passado pra tentar dizer pra ela, olha, eu entendo a sua dor e eu sei que isso em algum momento vai passar. Porque eu passei por isso e eu sei do que eu tô falando. Só que às vezes eu fico com a sensação de que eu vou deixar aquela pessoa pensando que eu tô competindo com ela pra saber quem sofre mais. Então, se eu tô conversando com você e você desabafa comigo e em algum momento eu falo, não, eu te entendo, eu passei por uma situação assim, 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 não é que eu queira diminuir a sua dor e dizer que, eu já passei por isso e eu saí bem dessa. Não, é meio que eu tô dizendo, eu te entendo, eu sei como você está se sentindo e você pode contar comigo porque eu vou te ajudar a sair dessa, assim como eu consegui sair dessa, entendeu? Só que, como eu não sei me comunicar direito, eu fico com esse receio de que a pessoa pense que eu tô querendo me aparecer, quando na verdade é o contrário, eu quero que ela se sinta acolhida. Isso é pra quem acha que empatia é uma super virtude. Não, gente, nem sempre ser extremamente empático é bom. Até porque ela também me coloca em outras situações problemáticas, como o fato de que eu perco tudo diante de desabafos e histórias sobre pessoas e animais e seres vivos da natureza. Qualquer relatozinho sobre alguém que perdeu um ente querido ou um animal, ou mesmo de ver uma história sobre um ser que seja sofrendo, eu já começo a chorar igual uma doida desvairada. E quem tiver comigo que lute pra tentar me acalmar. Eu sou uma pessoa que ama música. E algumas músicas realmente são muito tristes. Por muitos anos da minha vida, eu simplesmente não conseguia ouvir a música Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Por que, você me pergunta? Simplesmente por causa da frase: por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Eu não sei quando isso começou. Como eu sempre digo pra vocês, eu não tenho muitas lembranças da minha infância.
Mas era um fato recorrente até eu ficar um pouquinho maiorzinha, sei lá, até os meus 10 anos de idade. Eu não podia nem ouvir a introdução da música, que eu começava a chorar copiosamente, com pena do cavalo e do gado do Luiz Gonzaga. Outra música que me fazia chorar bastante era uma música chamada Ovelhinha, que era uma música gospel infantil que eu ouvia quando era criança, que contava a história das 99 ovelhas e que uma ficou perdida e o pastor encontrou ela toda machucada. Eu chorava a música do começo ao fim, tanto que minha mãe precisava sempre pular essa música, porque senão o meu dia acabava naquele momento. E não só músicas me faziam chorar, filmes me faziam chorar, até hoje me fazem chorar, mas o pior deles era Espírito Corcel Indomável. Sério, se você quisesse destruir a minha vida, era colocar o Corcel Indomável pra eu assistir. E isso ainda acontece. Essa semana mesmo, eu terminei de ler O Amanhecer na Colheita e eu tava chorando desgraçada. E não é nem por conta da história, é por causa de algo que eu li nos agradecimentos do livro. Então eu realmente tenho esse defeito, que eu preciso melhorar. Agora vamos sair da parte triste e ruim da história, vamos pra parte boa, que são os amores da minha vida. Eu tenho 5 pets que eu amo assim de verdade. Elas são as minhas companheiras ao longo do dia, são com elas que eu converso o tempo todo e não fico completamente maluca por conta delas. Só para contextualizar, desde criança eu tenho uma tradição. Todos os meus bichinhos de estimação têm nomes de personagens de histórias em quadrinhos. Começou quando eu tinha ali por volta de uns 12 anos, eu adotei um gato chamado Logan, que era em homenagem ao Wolverine, porque eu amava X-Men Evolution. Então ele se tornou o meu primeiro animal que tinha o nome de personagem de quadrinhos. Então agora voltando para os dias atuais, falando sobre as minhas filhinhas em ordem de chegada. A primeira que chegou pra mim foi a Jessie, que é em homenagem a Jessie Quick, uma velocista. Portanto, ela faz parte dos quadrinhos do Flash. E ela foi adotada pouco depois que a minha avó faleceu. E a minha mãe me deu ela como suporte pra cuidar de mim e me fazer companhia. E ela tem feito isso até hoje e eu não sei mais como seria a minha vida sem ela, e eu já tô começando a ficar emocionada porque ela tá doentinha, ela já tem 8 anos, ela tem leishmaniose e ela já tá bem debilitada e a minha vida tem sido cuidar dela. Ela cuidou de mim no momento em que eu tava muito mal e eu não posso fazer nada além do que retribuir todo o amor e todo o carinho que ela sempre me deu. Pouco depois que a Jessie chegou, a gente adotou numa feira a Mantis, que é em homenagem a Mantis de Guardiões da Galáxia. E ela é um espírito super livre e aventureiro. Eu adoro a energia e a empolgação dela. Ela é, assim, ela é única. Eu nunca conheci um cachorro que tenha a personalidade dela. E assim, ela é, apesar de tudo, ela é super carinhosa, ela é super amorosa e eu amo essa cachorra. Eu acho que, assim, ela é meu xodozinho junto com a Mantis. E elas vieram de Goiânia comigo pra cá. E aqui, chegando aqui, foi que eu adotei a minha gatinha, a Marie. E pode ser que você pense que esse nome é por causa da Marie de Aristogatos, e também poderia ser porque eu tenho muitos produtos da Marie na minha casa. Mas o nome dela é em homenagem à vampira de X-Men, que se chama Ana Marie. Eu fiquei um longo período sem adotar mais animais. Eu já achava que eu tinha bichos demais em casa, minha mãe também. Então eram só as 3, até que por uma conveniência do destino,
A Jade acabou vindo parar nas nossas vidas. E o nome dela, que talvez, na verdade, poderia ser Jade, mas como estamos no Brasil, é Jade mesmo, é por conta de uma das Lanternas Verdes. Apesar de eu não conhecer muito bem a personagem, foi numa época que a gente estava assistindo muito o filme Rio, e tem a Jade no filme, e como eu queria manter a tradição de colocar nos meus bichinhos nomes de personagens de quadrinhos, eu fiquei muito feliz de saber que tinha uma Jade, que era uma Lanterna Verde e, portanto, personagem de quadrinhos também. E por fim, exatamente no dia 15 de novembro de 2024, às 3 horas da manhã, uma certa cachorrinha apareceu fazendo um escândalo na porta da minha casa. A gente ia ficar com ela como lar temporário. A gente caiu no golpe do lar temporário. Mas ela acabou nos conquistando e hoje em dia ela é família. Eu não consigo mais imaginar a nossa vida sem ela, a nossa travessa, a nossa rebelde sem causa e escandalosa até os dias de hoje, que é a Agatha. Eu costumo brincar que o nome dela é uma homenagem 3 em 1, porque a princípio o nome dela se deu por conta da Agatha Harkness, que é a antagonista de WandaVision e também a protagonista de Agatha All Alone, portanto uma personagem de quadrinhos, mas também por conta da Agatha Christie, que é, até o momento, a escritora que eu mais li livros, mas a Suzanne Collins já tá quase batendo essa marca, né? Eu acho que mais uns 2 livros da Suzanne eu já alcanço a Agatha. Mas também por conta da diva maravilhosa, babilônica, Agatha Volkomen, que é uma personagem icônica de Ordem Paranormal. Então, de vez em quando, eu chamo ela de Agatha Christie Harkness Volkomen. Marceau. Não pode faltar o Marceau. Porque pra finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre pseudônimos. Por muito tempo da minha vida, acho que mais de 10 anos da minha vida, eu usei o nome Marceau. Ou Marceau. Que nada mais, nada menos é um anagrama do meu sobrenome. O meu sobrenome é Ramos. Se você inverte a ordem das letras, fica Somar, e se você inverte as sílabas, Marceau. Mas algumas situações me fizeram mudar esse pseudônimo. Primeiro porque é difícil de falar. Não é um nome comum. Então, quando as pessoas liam, elas liam como março, como o mês de março. E segundo que Marceau, ou Março pode ser também, é um sobrenome real. Existem pessoas no mundo com esse sobrenome. O que tornava muito difícil eu conseguir pegar um user e usar esse Marceau sem um acompanhamento, sem algo junto. E eu tava procurando um nome que fosse pequeno, fácil de lembrar, e que as pessoas não ficassem procurando infinitamente na lista de nomes pessoas pra me encontrar, sabe? Foi aí que eu decidi que talvez fosse a hora de eu ter um novo nome. Foi logo que eu comecei a produzir vídeos pra internet. Então eu tava procurando uma lista de nomes diferentes e incomuns e eu acabei achando Calune. Só que a escrita desse Calune era com um C. E eu achei que parecia muito a palavra calúnia e que iam fazer piadinha a respeito disso, como fazem. Mas as piadinhas seriam ainda mais. Então eu decidi escrever esse Calune com K. E aí eu comecei a fazer essa mudança e trocar todas as minhas redes sociais para o nome Calune. Até que eu descobri que existe uma pessoa famosa chamada Calune, que é um cantor francês.
Calone, se você estiver vendo esse vídeo, saiba que você é meu inimigo. Brincadeira. E aí ficou difícil de encontrar um user que fosse só Calone, porque já tinha esse cantor. Algumas redes eu consegui, porque aparentemente ele não tem uma conta na Kik, né? E também, obviamente, por ser uma plataforma brasileira, ele não tem uma conta no Maratona App. Se algum dia ele criar, ele vai ter que se virar como eu me virei. Então eu tive que colocar caracteres especiais nas minhas redes sociais por conta de ser um nome diferente, mas não ser um nome único. Apesar de mudanças serem coisas difíceis e eu ter certa dificuldade em lidar com elas, eu acredito que às vezes é importante mudar. E talvez, às vezes, mais do que importante, é necessário mudar. E eu achei que essa minha mudança foi muito importante, porque assim como o nome Calone nasceu também o meu conteúdo junto. E se eu tô aqui hoje, parte disso se deve a essa mudança que eu decidi fazer. E outra parte, é claro, se deve a vocês que acompanham o meu conteúdo e que curtem e comentam e compartilham. Então, se você puder fazer isso agora, esse é o momento, porque nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a essa que vos fala. Como eu sempre digo, a minha proposta é contar histórias. E eu espero que vocês gostem dela. Não deixem de se inscrever no meu canal. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição. Se você puder hypar esse vídeo, me ajuda muito. Comentar também. Se não souber o que comentar, comenta. Deixa um fato sobre você que eu vou adorar conhecer vocês e saber quem tá me assistindo. Então nós nos vemos por aqui na semana que vem. E é isso. Um beijo e tchau.